duodeno, gente, vai ser a parte inicial aí do intestino delgado. Eu vou mostrar essa lâmina aqui que tem as 3 regiões do intestino delgado, que correspondem ao duodeno, mais à esquerda, o jejum e o íleo, tá? Inclusive, nessa lâmina de duodeno tem até uma parte do pâncreas aqui, né, que a gente tem já uma aula prática também sobre pâncreas aqui no canal. Bom, olha só a diferença, basicamente, aí da estrutura do jejum, do íleo e do duodeno, tá? A gente pode observar que no duodeno tem uma área aqui bastante mais clara, né? Então, isso vai ser importante. Eu mencionei anteriormente na aula de esôfago que a gente tem na submucosa do duodeno também glândulas, que é uma coisa que só existe no esôfago e no duodeno. No caso aqui, essas glândulas são chamadas de glândulas de Brenner ou glândulas duodenais. E a gente vê que ela é uma glândula que produz bastante muco. Então, podemos ver que é uma glândula que tem aqui no interior das suas células a presença de uma substância pálida, como a gente tem visto aí, que é a característica dessas glândulas que produzem muco. Por que tem muito muco sendo produzido no duodeno? Como a gente sabe, o estômago ele vai passar o alimento aí para o duodeno, né, vai receber esse alimento, e esse alimento vem já com uma grande concentração de substâncias ácidas, né, do próprio ácido clorídrico que está agindo sobre o alimento. Então, lá no estômago você tem a digestão da pepsina, né, das proteínas aí, que são ativadas pela presença de ácido clorídrico, e no intestino esse ácido precisa ser neutralizado. Então, vamos ter a presença a produção de bicarbonato para neutralizar o pH do quimo que vem do estômago, bem como nós vamos ter também a presença de grande produção de muco para proteger a superfície, né, a luz do intestino delgado com esse muco das glândulas duodenais. O duodeno é a menor parte, né, do intestino delgado, tem que ter cerca aí de 25 centímetros. A gente tem aí o jejum com cerca de 2,5 metros e o íleo com cerca de 3, 4 metros. Então, assim, o que eu gostaria de chamar a atenção nessa prática com vocês? Vou falar a estrutura geral, que é semelhante em todo o trato gastrointestinal, e as peculiaridades do intestino delgado. O que tem no intestino delgado que chama mais atenção? Vão ser, então, essas vilosidades. Essas vilosidades aumentam a superfície de contato. Então, essas vilosidades são projeções da túnica mucosa, e a gente vê isso aqui como se fossem dedos em direção à luz do intestino. Essa túnica mucosa, ela tem essa vilosidade, só que no seu epitélio nós temos ainda a microvilosidade, que é uma adaptação da membrana que também aumenta a superfície de contato da célula, né, com o meio externo. E aqui é interessante porque são células que a gente chama de enterócitos, que são células absortivas. Então, quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a eficiência também da absorção dos nutrientes. Então, essa célula aqui é o famoso enterócito, né? E aqui a gente está vendo uma vilosidade. Essa região aqui não é muito evidente, mas dá para ver aqui uma linhazinha, né, com a tonalidade um pouco mais escurecida, que é a borda em escova, onde está localizada essas microvilosidades do epitélio aqui dessa vilosidade. Bom, a vilosidade é toda essa estrutura, né? E essa estrutura da vilosidade, ela está dentro de uma estrutura que a gente vai ver que envolve também a submucosa, que seriam as dobras, né? Que acontecem também em algumas partes aí do trato gastrointestinal, como eu mencionei lá no estômago. Bom, o que tem de diferente aqui? Nós temos essa evaginação, que nós chamamos de vilosidade, mas também temos uma invaginação, como a gente pode ver aqui nessa região. Essa invaginação não vai ser chamada de fosseta, como a gente fala lá no estômago. Aqui nós vamos chamar de criptas. Então, são as criptas intestinais. E nas criptas intestinais, nós vamos ter esse epitélio, também vamos ter glândulas. Tá? Então, no caso do duodeno, ele vai ter 2 áreas de glândulas, que são a região da túnica submucosa, que são as glândulas duodenais, mas também as glândulas intestinais que estão presentes nas criptas intestinais. Essa região é chamada de cripta, e tem vários tipos de células aqui. Depois eu vou aprofundar um pouco mais nas células que temos aqui, né, só para vocês identificarem mesmo essa área. Então aqui tem a túnica mucosa, lâmina própria rica em tecido linfóide aqui também, e aqui bem na base, né, dessa túnica mucosa, uma fina camada muscular lisa, corresponde, como eu já tenho mencionado, à camada muscular da mucosa. Então ela delimita, né, a parte inferior aí da túnica mucosa. Bom, aqui a gente consegue ver melhor, né, com um pouco mais de definição, então, essa fina camada muscular da mucosa. Abaixo dela já começa a túnica submucosa,
que é rica em tecido conjuntivo propriamente dito, mas aqui é muito rica em glândulas duodenais, certo? Que produzem muco. Abaixo da túnica submucosa vai vir então a túnica muscular. Então, é rica em camadas musculares que voltam a ter duas camadas musculares, que é a camada circular interna e a camada longitudinal externa. Abaixo, então, revestindo a estrutura da túnica muscular, a gente tem a túnica adventícia ou serosa, dependendo da região. No caso, o duodeno, a maior parte dele vai ser de túnica adventícia, mas tem uma pequena parte que você tem o mesotélio, né, com um pouco de tecido conjuntivo aí, que é a túnica serosa. A região retroperitoneal, ela sempre vai ser adventícia, e a região intraperitoneal vai ter a presença aí de serosa. Basicamente, essa é uma diferença que a gente pode observar. Então, assim, o que muda no intestino ao longo aí do duodeno, do jejum e do ilho? Primeiro, gente, somente o duodeno tem glândula duodenal, certo? Então, a submucosa com glândulas é apenas no duodeno. Aqui no jejum não tem glândula nenhuma. A gente pode observar, inclusive, que a região aqui é mais vermelhinha, né, nessa túnica submucosa, porque tem ausência de glândula e rica em tecido conjuntivo propriamente dito. Da mesma forma, isso acontece também no ilho, tá? A gente observa aqui uma grande quantidade também de glândulas intestinais, né, as criptas, como a gente pode observar aqui, e alguns autores falam assim, uma diferença, assim, que a gente tem uma vilosidade mais alongada e fina na região do jejum em relação ao duodeno. No ilho, a gente fala da velocidade ela ser mais baixa e espaçada, então também seria uma diferença considerando apenas a túnica mucosa. Mas estruturalmente são as mesmas coisas que a gente vai ver no jejum e no ilho, com essas diferenças em relação à túnica mucosa. E na túnica mucosa do ilho, nós vamos ter aqui a presença de placa de Paille, que é são nódulos, né, aglomerações aqui de tecido linfático, né? Ele está difuso nas outras lâminas, que a gente vai ver aqui na lâmina própria, né? nas outras lâminas da gera confusão, né? Nas outras estruturas aqui do duodeno aqui, e do ilho. Então o tecido linfóide está meio difuso na túnica mucosa, e aqui ele está bem aglomerado. Então, uma coisa que ajuda a identificar a estrutura do ilho vai ser a presença, então, dessas placas de Paille em relação à estrutura que a gente identifica basicamente no jejum e também no duodeno. Então, uma característica do duodeno, o que é? As glândulas duodenais. Do ilho, a presença de placa de Paille, certo? Podemos ainda mencionar essa velocidade, mas às vezes uma lâmina, às vezes você, sem ter uma referência, às vezes você não sabe dizer se aquilo ali é algo mais baixo ou mais espaçado em relação à área do duodeno ou mesmo do jejum. O restante é igual, a túnica que reveste o jejum no ilho vai ser então serosa no caso do jejum e serosa também no caso do ilho. A túnica muscular também vai ser uma circular interna, uma longitudinal externa, então não vamos muito aprofundar nisso. A túnica submucosa também é rica em tecido conjuntivo propriamente dito, então tem pouca diferença de fato do jejum para o ilho. O destaque aqui mesmo vai ser a formação de placas de Paille no ilho. Às vezes esse tecido até invade a área de submucosa em algumas lâminas. Bom, deixa eu mostrar então aqui uma estrutura mais aprofundada, né, da lâmina de duodeno, onde eu vou chamar um pouco mais de atenção aqui para as criptas intestinais, tá bom? Vamos entrar aqui nesse aumento aqui. A gente observa, então, o tecido epitelial aqui, ele é simples, cilíndrico. Esse simples cilíndrico contém microvelosidades, né, que vão ser importantes aí para a absorção dos nutrientes. Aí embaixo nós temos essa lâmina própria, rica em tecido linfóide. E acabei esquecendo de mencionar, o epitélio vai ter a presença de células caliciformes, também secretando muco. Além, então, das glândulas mucosas, temos as células caliciformes que secretam muco e as glândulas duodenais que também secretam muco, tá ok? Bom, essas glândulas, essas criptas intestinais, que vai compor as glândulas intestinais, elas vão ter vários tipos de células, e aqui a gente pode mencionar, por exemplo, células que produzem hormônios, produzem substâncias bactericidas,
Então, essas são as criptas intestinais, tá? Então, logo acima aqui da túnica, né, da camada muscular da mucosa, e vão estar sempre produzindo substâncias importantes para o processo digestório. Então, esse aqui é o duodeno, né? A gente vai ver que a estrutura é muito parecida também no jejum e no ilho. Então, já vou passar para outra lâmina aqui, para a gente otimizar o tempo. Então, vamos lá, aqui vemos a lâmina de jejum, também vemos a longa velocidade, né? A gente vai ver aqui várias manchinhas mais clarinhas, circulares, né? Que vão representar aqui as células caliciformes, né? Vão dar uma ampliação aqui na imagem para a gente ver com mais nitidez. Então, pela mesma estrutura, vai ser mais visível a borda em escova na região aqui do jejum, né? Do que no duodeno. Muita célula caliciforme. Aqui a gente tem na lâmina própria, né, da túnica muscular, a presença também de vasos linfáticos, né? Essa região aqui ela acaba tendo aqueles vasos linfáticos que acabam absorvendo, né, ou drenando a gordura absorvida. Então a gente até chama esses vasos de quelíferos, né, ou lactíferos. E a gente vai descendo então a velocidade, olha como ela é bem prolongada nessa região aqui do jejum, onde a gente vai encontrar lá embaixo já as criptas intestinais, como eu já falei com vocês anteriormente. E aqui tem várias células, né? Então, vamos falar um pouquinho dessas células nas criptas, né? Eu cheguei a mencionar que tinham células que secretam hormônios e tudo mais. Aqui, que células são essas, né? Então, a gente tem aqui células que secretam substâncias bactericidas, que são as células de Panay, né? Essas células de Panay, elas possuem grânulos que têm lisozima, por exemplo, elas secretam substâncias então que são inibidoras do crescimento de bactérias, então ajuda também de certa forma na proteção, né, da superfície intestinal aí contra especialmente bactérias patogênicas invasoras. A gente identifica a célula de Panay pela presença dessas granulações vermelhinhas, né, bem eosinofílicas, que vão estar aí no seu citoplasma. A gente tem também células enteroendócrinas, que vão ser células que produzem hormônios, né? Que hormônios? Colecistoquinina, motilina, secretina, peptídeo inibidor gástrico, tá? Então, assim, tem vários hormônios que são produzidos no intestino e essa cripta gástrica é a região onde você tem a produção dessas células. É difícil, às vezes, diferenciar essas células sem usar um marcador, por exemplo, imunohistoquímico. Além disso, nós temos nessa região que a gente chama de células M, né? Essas células M, principalmente aí na região da vilosidade, vão ser células importantes aí para a captação, né, de antígenos e ativação do sistema imune, tá? A gente vê que tem muito tecido linfóide aqui, então a célula M faz essa interface para ativar esses linfócitos no sistema imune, uma vez que ele é a célula especializada nessa captura e ativação aí de células dendríticas para a apresentação de antígenos. Bom, além da célula de Panay, das células enteroendócrinas, também podemos ver que existem células tronco nessas regiões aqui das criptas intestinais e das vilosidades, que essas células tronco elas acabam servindo para reposição do tecido epitelial. Essas células elas estão em constante proliferação, renovando o tecido epitelial aí da túnica mucosa. Bom, e essas células tronco, a gente identifica essas células, né, em processo de mitose, né? A gente chama isso aqui de figura de mitose. É quando você tem aqui, por exemplo, uma célula está condensando o seu material genético. A condensação desse material genético, né, representa aí que ela está na fase de mitose, por isso se chama figura mitótica. Então você vai encontrar células em fase de anáfase, em fase de metáfase, em fase de prófase, tá? Então, nessa região mais basal, ou seja, mais baixa aqui das criptas, você vai encontrar normalmente a maior presença dessas células tronco, que vão repor aí o epitélio do intestino delgado. Aqui tem células de Panay, então essas são as principais células das criptas gástricas. Gente, em todo o intestino delgado, isso aqui vai estar presente, ok? Então, a gente viu que na túnica mucosa tem vários tipos de células, desde os enterócitos, nós vamos ter também as células caliciformes, nas criptas tem as células de Panay, tem células tronco, células enteroendócrinas. Na velocidade tem a questão imunológica, né, das células M. Então, temos aqui um conjunto bem diverso de células para ajudar
na função importante, aí, principalmente absortiva, né, que existe aí no intestino delgado, ok? Então o resto é muito parecido, principalmente entre jejum e ilho. Acho que eu já mencionei as principais diferenças. Aqui a gente vê aqui, ó, entre a túnica circular interna e longitudinal externa, né, da túnica muscular. Então aqui até a camada circular interna e a camada longitudinal externa da túnica muscular. Entre elas, aqui a gente vê bem nitidamente o plexo mioentérico, que é um sistema neuroentérico que vai regular as contrações rítmicas que a gente vai ter aí tipicamente no intestino, né, para fazer a mistura, a quebra do alimento e a propulsão dele, né, pelo peristaltismo para a própria motilidade intestinal. Bom, então de certa forma, então, sobre o intestino delgado é isso. A gente tem aqui ainda a estrutura do íleo, né? Vou só chamar a atenção, tem a mesma composição, né? A gente pode ver aqui as pregas, né? A submucosa e vagina, e a mucosa também e vagina. Então, isso aqui é a vilosidade, tá? Então, vai ficar melhor. A vilosidade é uma evaginação da mucosa, e a prega ou dobra é uma evaginação da mucosa e da submucosa, ok? Então, a gente tem aqui a submucosa, como eu já mencionei. Aqui nessa interface entre a mucosa e a submucosa tem uma pequena, fina camada de muscular da mucosa, a lâmina própria entre as vilosidades. Aqui, no caso, as células caliciformes, né, elas estão aqui coradas mais escurinhas, né, pela presença de muco e de mucina. A gente chama a atenção logo para também aqui nessa região aqui pela aglomeração aqui de tecido linfóide, que é aquela placa de Peyer, e logo abaixo aqui da submucosa, a gente tem a túnica muscular. E aqui entre as camadas muscular de circular interna e longitudinal externa, um plexo nervoso ou plexo mioentérico. Como eu tenho falado em toda a extensão aí do intestino delgado, essa aparência aí vai estar presente. Isso vai ser muito semelhante no intestino grosso. Bom, se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei, comenta aí, compartilha com os colegas, dá o like aí, que ajuda no crescimento do canal e desse vídeo também para que ele chegue a mais pessoas. Um abraço para vocês e bons estudos!